gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia e Atualidades, e hoje a gente vai falar por que a gente anda tão triste. Então, solta a vinheta. Então, gurizada, antes de mais nada, avisar que as redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, juntamente com formas de apoiar o canal. Cogite apoiar o canal, você pode apoiar pelo PicPay, por transferência direta ali no PicPay, assinatura mensal dos brothers, ou tem o botãozinho aqui, seja membro, cogite em apoiar. O mundo para você anda sem sentido? Determinados valores que vivíamos estão se esvaziando? Isso tudo te deixa cabisbaixo para baixo? Vem comigo, Coach Renan, e a gente vai sair dessa. Ah, podia ser sobre isso o vídeo, mas não é. Esse vídeo é sobre algumas percepções que eu ando tendo, principalmente na época de quarentena, né? A gente entrou meio que num casulo, quem fez a quarentena. Até que dizer quem não fez a quarentena também acaba sentindo, né, os efeitos. Mas assim, a gente se enclausurou e eu fiquei estudando nesse casulo que nós entramos um conceito chamado anomia. É um conceito muito interessante. A negação nomia regras, né? Então o conceito de anomia seria a negação das regras. Surge o conceito de anomia social lá com um cara chamado Emile Durkheim. Ele é um sociólogo, junto com Marx e com Weber ali, eles formam a trinca do início da sociologia ali, né? Ou os três porquinhos da sociologia. E ele falava muito sobre essa ideia de anomia social, porque anomia é isso, então, né? Essa ideia de tipo sem regra nenhuma, né? Que erroneamente as pessoas comparam com anarquia, tanto que se tu fala para um anarquista, que bagunça que é anarquia, o cara fala assim, não, isso é uma anomia, bagunça seria a anomia. Então a gente tem que saber diferenciar esses dois conceitos. Ele pega esse conceito e ele traz para a sociedade inteira, o Durkheim. E para esse autor, a anomia ela é produzida pelo enfraquecimento das estruturas sociais. E daí cabe aqui a gente fazer um parênteses, porque o que são estruturas sociais? Então, estruturas sociais são algumas metas que os indivíduos vão tendo na sociedade e vira comum para todo mundo. Por exemplo, na nossa sociedade ser rico, famoso, né, status, são valores que permeiam a nossa sociedade, fazem parte da nossa estrutura social. E para atingir essa determinada estrutura social, a gente tem algumas regras, né, um ordenamento. De modo geral, esse ordenamento se dá pela cultura, costumes, dá pelas leis, né? Então, a estrutura social seria o fim, tá? Do jeito bem simples aqui, enquanto o caminho seria esse ordenamento aí que a gente tem que seguir para atingir. Então, em tese, ao cumprir essas regras, a gente estaria vivendo de uma forma com uma determinada coesão social, onde determinados objetivos que o indivíduo tem, ele alcançaria. Aí que entra a anomia social, porque a anomia social ela ocorre quando a estrutura, esses valores aí, não vai dialogar com as regras. Então, como assim? Se tu cumprir determinadas regras, tu pode atingir isso, isso e isso. Só que daí a pessoa começa a olhar na prática e ver que não, que essas regras aí elas são inacessíveis, são inatingíveis, e ela nunca vai conseguir. Isso vai deixando a sociedade inteira nessa anomia. Isso tem muito a ver com as instituições não cumprirem o seu papel. Então, quando as instituições não cumprem o seu papel, a gente vai ter anomia social. Quando o Durkheim estudou isso, ele usou muito o exemplo da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, a sociedade ela mudou rapidamente. Inclusive, por isso que leva o nome Revolução, ela muda muito rápido. Então, tu imagina pessoas que tinham uma vida religiosa ligada ao campo, com determinados valores, tiveram que se mudar para a cidade, viver a vida corrida da Revolução Industrial. Essas pessoas começam a entrar em anomia, porque elas começam a ter a sensação de que tudo pode. Se a gente fosse trocar o conceito em miúdos de anomia, sabe aquele parente teu de idade que fala que hoje em dia pode tudo, no meu tempo é que não podia? Ou a gente pode fazer um paralelo também hoje em dia, assim, ó, a gente vive a era da pós-verdade, né? Fala-se tudo, sem ter garantia nenhuma. E aí a gente tem alguns presidentes pelo mundo, escreve aqui embaixo que presidentes são esses, que simplesmente não tem um compromisso com a verdade. A gente pode até discutir filosoficamente o que seria a verdade, né? Mas de modo geral não tem compromisso nenhum com a verdade. O que acontece com a sociedade se ela dá valor para a verdade, sendo que as instituições não estão dando valor para a verdade? Acaba chegando um momento que a verdade não importa mais, então foda-se, desculpe o palavrão, se tem verdade ou não. Interessa
é a pessoa atingir o objetivo final dela, no caso aqui, né, para presidente. Um exemplo de escola, cada vez mais as pessoas não veem sentido na escola como instituição. Então é comum que haja um desrespeito muito maior hoje com os professores do que antigamente. Isso é verdade, porque vai perdendo a instituição, ela vai perdendo o caráter que ela tinha de passar um valor, de ser uma representante aí da estrutura social, ela vai perdendo esse valor, tá? Porque a gente vê um monte de gente ganhando dinheiro na sua escola, um monte de pessoa que, tipo assim, fez qualquer coisa e passou e hoje está num emprego legal, né? Tem mil motivos para que a instituição escola cada vez mais não haja sentido para as pessoas. Fora os motivos políticos, né? Os professores sendo acusados, enfim, isso seria outro motivo. Mas para vocês entenderem, quando as instituições elas começam a perder a força, a gente começa a ter essa anomia, né? Então, é quase que uma resposta da sociedade a isso, né? E essa resposta é através da bagunça, com muitas aspas, né? Do desrespeito, enfim. Também a gente consegue observar isso na ONU, né? Ou nas relações internacionais, tem uma série de instituições, ONU, OMS, que elas seriam para regrar essas relações, né, e tensões entre países, só que simplesmente alguns países não respeitam mais isso e elas acabam não servindo mais para nada, né? Porque elas tinham normas pré-estabelecidas, o país cagou para ela e ela não vai mais ter a função que ela deveria ter, tá? E daí a gente tem que falar um pouco desse conceito, assim, ó. Óbvio que esse conceito ele se refere à sociedade como um todo, tá? O conceito de anomia social. Então, tipo, a sociedade inteira estaria com seus valores ali dentro da estrutura social não atingidos, né? Enfim, não correspondidos, e daí iam buscar outros meios, né? Tanto que teve até um sociólogo que fez um estudo dos Estados Unidos, agora não me lembro o nome dele, eu boto aqui. Ele mostrava que, por exemplo, nos Estados Unidos, o sonho americano, né, que eles tanto vendem, não funcionava para pessoas muito pobres, o sonho americano. Então, essas pessoas, né? Então, os Estados Unidos continuava com altos índices de criminalidade e tal. Eu sei que tem discussão sobre esse sociólogo, né? Sobre se o que ele fala realmente se respalda na realidade ou não, mas a ideia de anomia social é um conceito bem sólido, tá? Então, se tu tá sentindo um vazio, se tu tá sentindo aí que as regras não estão se aplicando e tu fica triste com isso, eu não sou, né, psicólogo, então se tu tá com esse vazio dentro de ti aí, é bom que se procure um psicólogo, obviamente. Esse conceito, ele é um conceito que muita gente mais à esquerda critica porque ele fala muito, ele normaliza muito o ímpeto revolucionário das pessoas. Então a pessoa quer mudar, quer fazer, quer cobra caia aqui, ó, quer fazer, quer acontecer, quer mudar. O conceito de anomia, ele mostra que aquilo ali está fora da sociedade, porque o Durkheim encarava a sociedade como um organismo, então tem anomia social e esse organismo não está funcionando direito, né? Então há uma bagunça, as pessoas fazendo coisas ali para atingir os seus objetivos, para o Durkheim é quase que uma doença, entre aspas, tá? Não vou falar aqui, mas o Durkheim ele também fala sobre o conceito de suicídio anômico, né? Quando a pessoa realmente para de ter sentido. Eu falei que é sempre importante a gente procurar um psicólogo, fazer análise e tal, mas isso aqui a gente pode deixar até para um outro vídeo. Mas a grande questão que eu quero trazer com esse vídeo é o seguinte, ó. Nessa sociedade que a gente vive hoje, né? Pô, sociedade de bolha. Eu não gosto do termo bolha, mas eu prefiro o termo nicho, né? Sociedade nichada, onde cada um consome coisas do seu nicho, onde cada nicho produz para si mesmo, onde as pessoas, a minha timeline é diferente da tua timeline, literalmente é diferente. Eu vou ver coisas que tu não vai ver. Em tudo isso, tá? Será que a gente não vai ter alguns segmentos que estão ficando mais anômicos que outros? Eu fiquei esses tempos pensando nisso. Pô, se a gente fosse observar os nichos, será que tem segmentos que estão mais anômicos que outros? Se sim, que segmentos seriam esses? Esse que eu falei sobre, por exemplo, a galera que se preocupa com ciência, dependendo do tipo de timeline que tu cai, a vida simplesmente perde o sentido. Simplesmente perde o sentido, né? Pô, ninguém respeita o Átila, né? Tô fazendo uma piada aqui, mas é isso, a vida vai perdendo o sentido. Então esse vídeo é mais para que a gente preste atenção nesse tipo de coisa, porque muitas vezes se manter saudável é entender isso que acontece internamente conosco ainda, tá? Então escreva aqui embaixo se gostaram ou não do vídeo, não esquece de dar o e apoiar o canal, tá bom?
Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau.